Olá! O vídeo de hoje é sobre alguns mitos que a gente acredita e que a gente perpetua e que a gente se fala constantemente, a gente tenta se convencer sobre relacionamentos de modo geral. Existe uma autora que eu gosto muito chamada Esther Perel, que ela fez um texto sobre esses mitos e eu achei muito legal e quero dividir isso com vocês, dentro da minha ótica, obviamente, né? Não é um plágio, mas dentro de coisas que ela falou que eu acho muito importantes. Apesar da gente estar vivendo um tempo moderno de relacionamentos, a gente ainda traz muita coisa antiga para dentro de relacionamentos. Muitas normas que as nossas avós, mães, as revistas, né, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, reforçavam de como um relacionamento tem que ser, o que esperar dele e o que a gente deveria fazer dentro dele. Aliás, é muito menos sobre o que a gente deveria fazer e muito sobre o que a gente espera que os outros façam, né? Então eu vou citar alguns mitos que eu acho que são extremamente importantes da gente pensar quando a gente está em relacionamentos. A primeira coisa que a gente costuma pensar é que existe só uma pessoa lá fora pra mim, né? Não existe outras possibilidades. Quando a gente vai se relacionar pensando que só existe uma pessoa, a gente torna a experiência de se relacionar muito limitante, né? E geralmente leva a uma grande decepção, porque daí a gente já tem uma listinha de critério e cada vez que a gente vai conhecendo uma pessoa, a gente tenta encaixá-la naquela caixa. E se ela não encaixa, se ela não bate aqueles critérios, a gente rapidamente pode desfazer aquela conexão ou iniciar uma conexão de uma maneira muito quebrada, porque a gente não tá com a pessoa prestando atenção nela. A gente tá ali buscando perfeição, buscando que ela se encaixe nas expectativas que eu tenho e acreditando mesmo que a pessoa tem que encaixar aqueles critérios, colocando muita pressão em cima da conexão que você tá fazendo com aquela pessoa. Muitas vezes nem ficando lá. Existe uma diferença entre um relacionamento que se desenvolve e um relacionamento que a gente acredita que é o destino. Porque se a gente acredita que é o destino, não tem nada para ser evoluído, não tem nada para acontecer e se construir. Um relacionamento que se desenvolve é aquele que ambos põem um pouquinho de esforço e estão abertos para se conhecer. Então repare, muitos de nós dentro do mito do amor romântico prezamos muito essa coisa do destino, né? Do Maktub, era para ser, a gente encontrou uma gêmea, a gente encontrou the one. E não é bem assim. Essa história do The One é um mito. Não existe aquela pessoa 100% perfeita pra gente. E outra, a gente espera a perfeição do outro, mas a gente não é perfeito. Então será que não tem uma coisa errada nesse cálculo que a gente faz sobre o que a gente espera do outro, se a gente também não pode dar aquilo? Talvez ao invés de procurar perfeição, a gente deveria procurar potencial. Mas cuidado, potencial não é encontrar a pessoa já imaginando o que ela pode ser no futuro dentro do que você quer. Mas é ficando no presente e vendo como a nossa convivência evolui e vendo como ela vai ficando legal para ambas as partes. Talvez a gente fica muito preso numa coisa de perfeição só de um lado, só o outro tem que ser bom, eu posso ser do jeitinho que eu quiser, e não presta atenção que ambas as partes podem crescer e podem ficar melhores dentro daquela relação se todo mundo estiver disposto a trabalhar potencial. O potencial é o que importa pra gente ter um crescimento legal e desenvolver uma relação legal e ver se ela vai dar algum lugar. O que me leva ao segundo mito, né? Dentro de um certo momento, namorar com uma pessoa, estar com uma pessoa tem que levar a casamento. O conceito moderno hoje de relacionamentos faz com que a ideia de casamento se torne muito limitada. E eu volto de novo naquela questão da limitação. Se eu acredito nisso, é como se eu quisesse encaixar um sapato 36 no pé 38. A pessoa tem que funcionar, né? Se eu tô sendo com você 2, 3, 4 anos, independente se a gente tá feliz, independente se a gente é exatamente compatível, como a gente já tá todo esse tempo junto, como a gente já tem toda essa história, então tem que levar a esse certo lugar, né? E a gente acaba achando que não existe outra forma de ter uma relação, sendo que os relacionamentos atuais são muito sobre livre-arbítrio, são muito sobre se desenrolar e deixar a coisa acontecer. E a gente tem cada vez mais reparado que relacionamentos, tanto interpessoais quanto amorosos, estão muito relacionados a suprir necessidades básicas. Então a gente precisa ver se essa pessoa acomoda as nossas necessidades importantes. E outra, o casamento pressupõe que a pessoa vai acomodar todas as nossas necessidades, o que também é um mito, porque nenhuma pessoa vai fazer isso. A gente não consegue preencher as nossas necessidades por completo, imagina uma outra pessoa. Então presta atenção, nem toda relação precisa levar ao casamento, ela simplesmente pode ser boa durante o tempo que a gente ficou junto, e esse tempo é dar certo. As pessoas no consultório às vezes falam, eu tô cansado de não dar certo, eu não aguento mais não dar certo, eu não aceito que não deu certo. Mas o que é dar certo?
por um período de tempo não deu certo? E será que não é isso que conta? Eu acho, pode acontecer que a gente vive uma relação altamente romântica, incrível por alguns meses e de repente a gente se desconecta e durante aquele tempo foi muito legal. Por que a gente tem que forçar uma coisa a funcionar? Porque ela tem que encaixar num padrão que supostamente vai me oferecer segurança, exclusividade, mas eu nunca vou saber, né? Botar uma aliança, assinar um contrato não transforma automaticamente duas pessoas em mais compatíveis ou em mais honestas, ou até mesmo mudar as pessoas. Tem um mito aí de que as pessoas mudam quando elas casam, e isso não é verdade. As pessoas que se apresentaram antes do casamento, muito provavelmente vão se apresentar depois, e às vezes até pioram quando finalmente elas têm a convivência que elas precisavam, ou elas se sentem, de certa forma, mal ou sufocadas por conta do papel. Então é uma coisa para prestar atenção, casamento não é garantia de nada. Terceira coisa, eu ainda não achei a pessoa certa, é por isso que as coisas não deram certo. Muitos de nós, a gente pula de relação de galho em galho e sem perceber que tá rolando um padrão aí. Eu começo super interessado, super afim, e dentro de alguns meses, de repente, eu fico enjoada, entediada, desapontada, decepcionada, e já tô olhando pro lado, procurando pela próxima pessoa. E por quê? O que será que tem a ver essa história de eu não encontrei a pessoa certa ainda? Talvez uma coisa pra gente se familiarizar seja os nossos estilos de apego. Talvez a gente aprendeu, e não que alguém nos ensinou, mas ao longo do nosso desenvolvimento em áreas importantes da nossa vida, que se apegar é estar numa coisa de caos, que se apegar é fugaz, que estar numa relação tranquila parece entediante, que não existe relação boa o suficiente para mim. E aí entra a história do apego, os estilos de apego, que é uma teoria que tem se comprovado cada vez mais, que grandes mamíferos, que é o nosso caso, grandes primatas e tal, mamíferos de modo geral, algumas espécies de aves, elas precisam dessa conexão desde pequeno. E essa conexão que vem através da sensação de cuidado, de afeto, de acolhimento, de segurança, vai determinar muito as minhas relações futuras, especialmente para nós humanos. Então procura entender a sua história e repara se não tem um padrão aí que você sempre tá caindo numa situação que não é boa o bastante, ou que você é desprezado, que você não é levado em consideração. A terapia é um excelente momento para você entender por que você fica repetindo padrões, né? A gente deveria estar numa relação em que ambas as pessoas estão interessadas e que ambas estão preparadas para co-criar um relacionamento legal, para estar sempre interessadas em investir o tempo e a energia para serem boas o bastante uma para as outras. Ninguém vai ser perfeito, né? Não é responsabilidade de uma pessoa só nos tratar bem, nos cuidar, nos conquistar o tempo inteiro, manter a nossa atenção. É um trabalho de ambos. Isso também, especialmente para nós mulheres, né? A gente fica achando que o cara tem que fazer muita coisa, mas nós mulheres também temos que fazer o mesmo tanto para a gente manter o equilíbrio, para que todo mundo se mantenha interessante para todo mundo. Um outro mito: se eu tentar mais com essa pessoa que eu tô interessada, uma hora eles vão mudar de ideia, uma hora eles vão me amar mais, uma hora eles vão me respeitar. A gente tem uma tendência, muitos de nós temos uma tendência que quanto mais a outra pessoa se desconecta, mais esforço eu faço, né? Ao ponto que às vezes me desgasta, que eu me deixo de lado, que eu deixo de existir na relação e às vezes até na minha vida para acomodar o outro, porque a gente acha que não vai viver sem o outro, porque a gente acha que se a gente se degradar, se a gente se diminuir, se a gente sumir, a gente vai provocar amor verdadeiro numa pessoa. Isso não é verdade, né? A gente precisa se trabalhar para que as pessoas queiram estar mais com a gente, mas elas também têm que dar alguma coisa em troca. Se as pessoas não estão interessadas na gente, e às vezes a gente não tem isso claro, mas a gente tem uma sensação, a gente precisa saber a hora de ir embora, né? A gente pode achar que tem uma conexão com elas e não tem. Ou às vezes durante um tempo a gente teve e agora a gente não tem mais. E é preciso trabalhar o momento de ir embora. E por último, o mito que a gente tem, que eu até falei no outro vídeo sobre crenças, que a gente tem mitos sobre términos, que depois que tudo acaba a gente acha que a gente nunca mais vai amar ninguém e que foi difícil demais e que não existe uma pessoa como aquela pessoa. Quando a gente sai de uma relação, quando a gente é retirado de uma relação romântica, a gente ativa alguns mecanismos no nosso cérebro que são os mesmos ativados quando pessoas que são usuárias de drogas têm quando elas estão numa abstinência, por exemplo, de cocaína ou de opioide. Isso tem vários estudos de neuroimagem. O que é isso? Essa abstinência vai te provocar pensamentos muito enfeitados de como era melhor antes, de que você precisa daquilo, que não tem nada melhor do que aquilo.
Quase todos nós passamos por uma fase de coração partido, quase todos nós teremos ou já tivemos uma situação de coração partido. E a primeira coisa que a gente sente é que a gente não quer mais tentar passar por isso de novo, e que a gente não quer mais se machucar de novo, e que a gente nunca mais vai amar de novo. Mas isso é a voz do coração partido. É lógico, quando a gente se machuca, a nossa primeira tendência é se retrair, né? E a nossa primeira tendência também, quando nos machucam e a gente não tá preparado, é ficar focado nas partes que foram boas. Ou se eu tenho uma tendência a me culpar, é tentar reconstruir a história na minha cabeça como se eu tivesse feito algo errado, porque afinal aquela pessoa era a pessoa. Não existe a pessoa, existem muitas pessoas que podem nos amar e a gente pode amá-las, dependendo do que elas têm para oferecer e do que a gente acha que merece, o que também é importante a gente descobrir. A gente leva tempo para se recuperar de um coração partido. Tem tempo certo? Às vezes mais, às vezes menos, depende da história de cada um. Mas o amor não é um sentimento finito. A gente pode reflorescer e fazer de novo. E quando a gente descobrir alguém que nos ama e que nos trata bem e que nos dá o que a gente sente que merece, a gente vai ficar bem feliz que aquela outra situação que não foi boa realmente não funcionou. Dê tempo ao tempo. Se você gostou desse vídeo, por favor, assina aqui no canal, deixa comentário, deixa crítica, deixa sugestão de outros vídeos. E se quiser, apareça lá no Instagram, de vez em quando a gente faz lives, eu troco uma ideia, a gente interage. E a gente, se não se vê no Instagram, se vê no próximo vídeo. Até mais.